Olá, amigos. 17 horas, 5 minutos. Eu sou o professor Werson Rego. Estou aqui para dar uma boa tarde a todos vocês que nos seguem, nos acompanham aqui no perfil do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. Recebam aqui os meus calorosos votos de boas-vindas e hoje com um convidado muito especial. O professor Mário Frota, de Coimbra, falará conosco aqui, conversará conosco aqui sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus lá em Portugal. As vicissitudes que o povo português vem enfrentando, as repercussões econômicas, sociais e jurídicas desse problema por lá, e tentaremos também dialogar e mostrar como é que anda um pouco a situação por aqui. O nosso querido professor Mário Frota já está conosco, então deixa eu ver aqui se eu encaminho a ele o nosso convite. Está convidado. Só me... tudo certinho. Professor Mário Frota está entrando. Opa, professor Antônio Ricardo, muito bem-vindo. Meu querido amigo, como é que nós estamos? Em confinamento há um horror de semanas. Bom, eu queria apresentar... Pois não? Esta é a condição a que nos atemos em consequência da crise que se abateu sobre a humanidade. É verdade. Eu queria apresentar, para quem não conhece, o nosso querido amigo professor Mário Frota. Ele é de Coimbra, tem inúmeros, incontáveis trabalhos e publicações na área do direito do consumo ou do consumidor, como nós dizemos aqui no Brasil. Ele é o fundador, presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, é o fundador do Centro de Estudos de Direito do Consumo, lá de Coimbra. São duas instituições muito atuantes, muito sérias, lá em Portugal, que tem à frente a militância do professor Mário Frota, e eu tenho o privilégio, junto com alguns outros amigos aqui do Brasil, dentre eles o colega magistrado Flávio Cito, de integrar o Instituto. O professor Mário Frota também é o idealizador da revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo. O professor Mário Frota, não sei como é que consegue encontrar tempo para tantas atribuições, professor. Seja muito bem-vindo. Eu nem tenho tempo para discorrer sobre o seu vasto currículo, que isso tomaria o tempo da live. Então, eu fiz uma apresentação muito breve, mas que dá uma perfeita visão de como o senhor tem uma atuação intensa, uma atuação forte na defesa do direito do consumidor, aí em Portugal, o direito do consumo, e o Instituto Nêmesis se sente muito honrado com a sua participação aqui. Muito bem-vindo, professor. Eu agradeço, desde logo, o convite gentilmente dirigido pelo professor Werson Rego, a quem nos ligam fortes laços de amizade, pela partilha de um ideal comum e pela realização de um sem número de manifestações científicas que se traduziram num aperfeiçoamento dos institutos no seio dos quais nos movemos e que ofertamos em dádiva à comunidade para que não haja distintos níveis de cidadania, seja qual for a latitude em que nos achemos. E esta unidade doutrinária, esta comunhão de propósitos, é naturalmente de realçar no momento em que nos congraçamos para superar as consequências nefastas desta pandemia que a todos atinge. Professor, estou aqui, não sei se deu para ver, mas só um minutinho, gente. Aqui assim,
está o brasão da nossa família, que deita suas origens na maravilhosa Arouca. Então, como eu tenho essa ascendência, trouxe aqui um belo vinho português da Quinta do Convento de Nossa Senhora da Visitação, em homenagem ao amigo. Hoje estamos aqui cumprindo como deve ser esse distanciamento social, mas ninguém disse que esse distanciamento social ele impede as pessoas de confraternizarem. Nós nos confraternizaremos virtualmente. Então, nesse horário, que é o horário de final de tarde aqui no Brasil, já são 9h11 aí em Portugal, nós estamos no final da tarde. E por sugestão dos nossos amigos que participam aqui das lives conosco, nós instituímos desde ontem o Happy Hour jurídico virtual. Então, já estamos aqui cumprindo com o nosso dever cívico de distanciamento social, mas, ao mesmo tempo, confraternizando, matando a saudade dos amigos e tornando esses dias de distanciamento menos pesados, um pouco mais tranquilos, com um pouco de distração, com um pouco de conhecimento jurídico e agora com um pouco de vinho português, não aquela zurrapa, para matar a saudade. Professor, eu gostaria então que o senhor me dissesse como é que está o cenário aí em Portugal. Nós sabemos que o distanciamento social foi implementado muito rapidamente por aí. Talvez isso tenha sido uma das causas pelas quais a pandemia deixou consequências em número de mortes em Portugal alto, mas não tanto quanto já estamos aqui no Brasil. Hoje passamos da casa dos 12 mil óbitos. Então, é uma situação que nos preocupa bastante. Como é que está o cenário aí em Portugal? Eu começo por erguer a minha taça de Porto em homenagem aos brasileiros e àqueles que conosco comungam deste nobre ideal de cidadania. Eu, exatamente a esse propósito, fui buscar uma garrafa das Caves no vinho do Porto que saiu exatamente para as bodas de ouro da Taça de Portugal, da Copa de Portugal, ganha pela Académica de Coimbra em 1939. Tratou-se de uma homenagem da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra à equipa da Associação Académica de Coimbra, vencedora da primeira Copa de Portugal. Que maravilha! Por isso, eu saúdo os confrades brasileiros, não olvidando jamais que a minha sogra nasceu no Rio de Janeiro e o meu bisavô materno teve aí uma farta atuação, curiosamente, no domínio das instituições de crédito. E, portanto, eu ergo a minha taça ao Brasil e saúdo aqueles que nos acompanham efetivamente nesta circunstância. Saúde. Em Portugal, mercê de tergiversações de princípio, já que se afirmava, tão logo o vírus se propagou na China, que pela distância jamais seríamos atingidos. Depois que não havia garantias nem evidências científicas de que se operasse a transmissão pessoa a pessoa do vírus. Depois, logisticamente, lá se foram recompletando as deficiências, mas com receios exatamente porque havia um enorme déficit de equipamentos de proteção individual.
inclusivamente não havia senão um número escasso de ventiladores, a que vocês chamam aí respiradores. E a circunstância é que, tateando, as autoridades de saúde começaram por responder timidamente primeiro e depois de forma mobilizadora a este apelo. O decretamento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março veio efetivamente alertar os espíritos e entre divergências de natureza científico-política entre o Conselho Nacional de Saúde e o governo português, quando se pretendia desde logo que a frequência dos estabelecimentos de ensino se fizesse sem detença, sem interrupções, sem quaisquer retrasos, houve, desde logo, instruções, diretrizes para que cessasse o ensino presencial e principiasse, desde logo, uma adaptação ao ensino por meios telemáticos, ao teleensino embrionário. Havia uma experiência in illo tempore que era algo de demarcado, mas desde logo se mobilizaram os meios para que a teledistância se fizesse. Houve também de início pontuais definições por parte de universidades, mas não de modo coordenado. Primeiro a Universidade de Braga, depois a Universidade de Coimbra, depois a Universidade de Lisboa. E, nessa medida, as universidades acabaram por se congraçar por forma a determinar a cessação de qualquer atividade letiva presencial. Nessa circunstância, o Presidente da República, ouvidos os demais órgãos de soberania, decretou o estado de emergência logo a 13 de março próximo passado. O estado de emergência constitucionalmente não pode ter uma duração superior a 15 dias. E o estado de emergência foi renovado uma vez e uma segunda vez. A 3 de maio, em curso, decretou o governo o estado de calamidade pública, sendo que há ainda vozes de banda dos cientistas, sobretudo dos infecciologistas, de que o confinamento, que com exceções foi traduzido à letra e levado efetivamente com uma enorme disciplina pela população, com exceções pontuais, como se aludiu, com uma presença maciça das forças da ordem, de molde a fazer com que se cumprisse efetivamente o decreto presidencial e o decreto de execução a cargo do governo, e nessa circunstância os números apresentados neste momento, segundo os últimos dados, nós temos 28.132 pessoas infectadas para uma população de 10 milhões de habitantes. Veja-se, porque a dimensão aqui é relevante, e temos 1.175 decessos, 1.175 mortes, conquanto haja de determinados quadrantes quem ponha em causa a singeleza dos números. Mas o meu bom amigo Erson Rego referiu a circunstância de, no Brasil, o número de mortes
o índice de letalidade ter disparado. Eu, em contas breves, chego efetivamente à conclusão de que, tendo em atenção os índices e a diferença estabelecida demograficamente entre o Brasil e Portugal, face ao número de mortos registados em Portugal, o Brasil, que orça os 12.500 e poucos decessos, as 12.500 e poucas mortes, se atingisse os níveis de Portugal, teria dobrado já esse número, o que reflete bem as diferenças, entretanto, subsistentes. Nessa medida, importa de todo ter em conta estas diferenças e não só a circunstância de também, por vezes, o cômputo global em cada um dos escalões e, sobretudo, no que toca à taxa de letalidade, ser contestável porque os números não serão verdadeiramente consistentes. As consequências que, de imediato, até porque fartos setores da economia terão sido fortemente atingidos, nós ficamos só com a possibilidade de ver abertas os açougues, como vocês aí chamam, em determinados estados, os talhos para nós, de ver aberto o varejo no que toca aos géneros alimentícios, designadamente as grandes superfícies comerciais no setor específico dos alimentos com abertura condicionada aos cidadãos e ainda as padarias e as confeitarias por forma a que não houvesse quebras no abastecimento de bens essenciais. Por conseguinte, este foi o quadro que originalmente se nos deparou e em redor do qual o Estado teve efetivamente de preparar um conjunto de medidas de tal sorte que de 13 de março em diante já se produziu mais de 200 de diplomas legais, alguns dos quais incoerentes, com soluções menos conseguidas noutros aspectos, noutros ainda com receio de afrontar o mercado, dado o princípio da liberdade de estabelecimento, da liberdade condicionada de circulação e da não intrusão no domínio do estabelecimento dos preços, quando se sabe de antemão que as anómalas condições do viver quotidiano em Portugal, como nos demais países, não pode compaginar-se e menos ainda compadecer-se com preços livres, dado que isso é suscetível de gerar em cadeia uma especulação incontrolável que afeta consideravelmente a bolsa de cada um e de todos. E essa circunstância é importante, porque desde logo, embora o governo português tenha uma tendência social-democrata, porque sem ter uma maioria no Parlamento é do Partido Socialista Português que se trata, desde logo houve atitudes, medidas menos consequentes por forma a frear, a travar, dizemos nós aqui,
assustar o assambarcamento que desde logo se registou. Houve um assalto aos bens de primeira necessidade, de tal ordem que as gôndolas dos super e hipermercados, como das mercearias de bairro, ficaram desertas, quando dever-se-ia ter acautelado este fenómeno que era previsível. Depois, em relação, sobretudo, a bens de primeira necessidade, mas em relação a produtos sanitários, como as máscaras sociais, as máscaras cirúrgicas, as máscaras de proteção acrescida e ainda os desinfetantes, os produtos desinfetantes, o álcool gel, as luvas, não houve também a cautela de estabelecer limites, como ulteriormente se veio a verificar, por forma a sofrear os ímpetos dos empresários que se não contêm nestas circunstâncias e levam os seus excessos ao ponto de apresentarem preços inenarráveis para produtos de primeira necessidade. Houve, por conseguinte, tarde a más horas, começou a dizer-se, uma tomada de posição por parte do governo em relação a estes aspectos, algo que cessou, entretanto, com o termo do estado de emergência, mas na perspectiva de, em estado de calamidade sanitária, poder haver, de novo, um choque tremendo de preços, já saiu um diploma a permitir também que pudesse haver a fixação de preços máximos para determinados produtos, uma forma de cercear a liberdade económica consistente no estabelecimento dos preços segundo a regra de ouro. Preço é o preço livre, resultado da oferta e da procura, da demanda. Eu separei aqui, dessa sua visão ampla, geral, diversos problemas que nós enfrentamos aqui igualmente. A questão o senhor mencionou bem as atividades escolares, o senhor falou bem das atividades comerciais, então eu queria destacar aqui, professor, 2 pontos. Primeiro, como se deu, né, o controle dos preços abusivos em Portugal, se esse controle ele veio a partir de normas jurídicas, de legislação em sentido estrito, ou se o sistema vigente já foi suficiente com a atuação de entidades de proteção ao consumidor. E a segunda pergunta que eu faria diz com as atividades escolares. Aqui nós temos creches, né, as pré-escolas, os jardins de infância, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, que foram também impactados todos, e os serviços de pré-infância, creche, jardins de infância foram suspensos, tanto quanto possível, os outros serviços educacionais foram migrados para plataformas à distância, ensino online. E uma discussão que está sendo travada aqui no Brasil muito intensamente hoje diz respeito às mensalidades escolares. Não há ainda nenhuma normatização no sentido de um desconto linear, de um desconto geral para os alunos dessas instituições, porque estão recebendo aulas, porém, de uma forma diferente. Então, 2 colocações, professor. Como é que se deu o controle dos preços abusivos em Portugal? E, segundo, como ficou a questão das mensalidades nos serviços, nas atividades educacionais? Como referi,
não houve de imediato, por falta de adequada previsão, uma intervenção no domínio dos preços. Só a posteriori é que, mediante um decreto de execução do governo, se estabeleceu um regime de preços máximos para produtos considerados essenciais e de maior procura nesta fase, estabelecendo-se algo que vinha ainda de um diploma legal do Estado Novo, algo muito semelhante, datado de 3 de julho de 1957, é que se fixou uma margem de lucro nos produtos, naquilo a que nós chamamos os grossistas e vocês chamam o atacado, e análoga margem de lucro de 15% para os preços praticados no varejo, nos retalhistas, como nós aqui os denominamos. Por conseguinte, no que toca aos preços, estabelecidos estes limites, a estrutura, ainda assim deficitária, do organismo que, tendo embora ramificações regionais, é de âmbito nacional, que é o regulador do mercado em geral, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Infelizmente, nem ao nível dos municípios, menos ainda das regiões que não têm uma estrutura própria, não há autoridades que, no âmbito da promoção dos interesses e da proteção dos direitos do consumidor, à semelhança do que ocorre com os vossos PROCONs, hajam no terreno com competências para inspecionar, fiscalizar, autuar e aplicar as correspondentes sanções. Por conseguinte, uma vez estabelecidos os limites máximos de preços para produtos e serviços essenciais, pode-se efetivamente cometer as orgânicas algo de agir perante os estabelecimentos escassos, reduzidos, com porta aberta, de Valença do Minho até Vila Real de Santo António, no Algarve. No que toca às creches, aos jardins infantis, aos jardins de infância, o problema das mensalidades suscitou-se com particular acuidade, porque uma parte apreciável é fruto da iniciativa privada. E houve dificuldades de início. Eu acabei por receber até de confrades do Brasil o pedido de auxílio sobre saber se havia normativa europeia nesse particular. De facto, não existe. E creio que, sem grande alarde, as coisas foram sendo consertadas, sendo que ainda há pelo menos 2 semanas, na perspectiva de um desconfinamento gradual e de uma retoma das creches, algo que passará a ser efetivo a partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, em curso, dizia-se, entretanto, em certos círculos, que todos aqueles que a este propósito tivessem mensalidades em atraso não iam poder apresentar as crianças à guarda de tais estabelecimentos. Mas eu creio que, com
a intervenção de mediadores sociais de forma rala, esse problema se superou. No entanto, no que toca ao equivalente ao vosso ensino fundamental e ao ensino médio, como o número mais expressivo de estabelecimentos entronca ou radica no ensino público, que é um ensino, valha a verdade, de qualidade, esse problema naturalmente deixou de se pôr, portanto, dissipou-se, porque há efetivamente uns custos de inscrição relativamente moderados que as famílias suportam, não houve quebra na lecionação das classes, das turmas, através do teleensino, porque houve que recriar, houve que dar aso à imaginação para colmatar todas as brechas, com deficiências, algumas notórias aqui e além, e, consequentemente, esse problema foi ultrapassado. É facto que havia uma pressão enorme do governo. As universidades têm autonomia. Muitas já tinham decretado o fim do ensino presencial até ao termo do ano académico 2019-2020. Eu mesmo tenho 2 netos em estabelecimentos do ensino superior, um no mestrado em Lisboa, no Instituto Universitário de Lisboa, e outro na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Tiveram sempre aulas regulares, com uma intensidade extraordinária, e aí não houve quebras. Havia a tentativa de forçar a mão, através do Ministro das Universidades, do Ministro do Ensino Superior e da Ciência, de haver um regresso dos estudantes às suas escolas, às suas faculdades. Isso, dada a autonomia universitária, não pode ser imposto pelo governo. E creio que, com raríssimas exceções, o ensino universitário há de prosseguir nesta toada. No entanto, os 2 anos terminais daquilo a que vocês chamam o ensino médio, para nós, o ensino secundário, o 11º e o 12º anos de escolaridade, verão, em condições muito peculiares, o regresso às aulas já na próxima segunda-feira, com medidas muito rígidas, de modo a que não haja em toda a linha hipóteses de contágio. Distanciamento, 2 metros, uma redução considerável do número de presenças em sala, não frequência de cantinas, de restaurantes escolares, de cafés, a permanência em classe durante os intervalos, e só terão o número estrito de aulas das disciplinas sujeitas a exame, tendo em vista o ingresso no ensino superior. No entanto, há um alarme social enorme relativamente às crianças, porque as regras de distância social dificilmente, depois de mais de 2 meses de permanência em casa, dificilmente se conseguirá que as crianças se contenham. Neste momento, esse é o tema central de debate entre pais, responsáveis
da educação e os próprios pedagogos, os professores, os monitores, que estão com um receio extraordinário, porque há situações paralelas em que, conquanto se dissesse o contrário, na Europa há países em que a infecção pelo vírus está a ocorrer exatamente junto das camadas mais novas. Há notícias de ontem e de hoje que vão nesse sentido. E daí os receios, e daí as cautelas. É preocupante, professor. O senhor também comentou bastante sobre a questão, eu fiz aqui algumas anotações, sobre as atividades comerciais e atividade empresarial. Sem dúvida alguma, essas medidas de distanciamento social impuseram muitas dificuldades para comerciantes e empresários. Como é que está o cenário aí em Portugal hoje? Houve muito pedido, aqui a gente chama de recuperação judicial, aí de quebras. A situação tem sido muito intensa, o desemprego, a pressão ao retorno das atividades. Como é que está esse cenário aí em Portugal? Em primeiro lugar, nós não nos podemos esquecer que Portugal dispõe de cerca de 900 mil micro e pequenas empresas, se não mesmo médias empresas de pendor familiar. Ora, esta situação é uma situação difícil. Números que recolhi há instantes, apesar das dificuldades, refletem esta realidade. 84% das empresas terão efetuado os pagamentos salariais em abril e tê-lo-iam feito em março também. O governo, nesse particular, com alguma agilidade, honra-lhe seja, estabeleceu regras tendentes à constituição das empresas em layoff. Isto é, havia uma paralisação, os trabalhadores manteriam 2/3 dos salários, metade assegurada pelos dadores de trabalho, pelas entidades patronais, e outra metade pela segurança social, como aqui se denomina, pela Seguridade Social para vós. E, portanto, a situação é preocupante, os números de desemprego estão a disparar. Houve até aqui cenas lancinantes de brasileiros que, mormente no âmbito dos serviços turísticos, prestavam o seu concurso a um sem número de empresas que, uma vez licenciados, uma vez dispensados, recolheram à mãe pátria e houve moles imensas de gente no aeroporto, o aeroporto com as portas fechadas, idosos, gestantes, crianças de colo, numa situação deprimente de dias e dias à espera do transporte de regresso para o seu repatriamento. E o mesmo não se verificou com outras comunidades migrantes que se acolheram aos sóis de Portugal. No entanto, esta situação, que é algo preocupante, vai deixar as suas marcas. Neste momento não se sabe. Sabe-se que 1/3 das empresas não teve acesso aos benefícios estabelecidos pelo Estado e que
todas as empresas beneficiárias do layoff, com exceção de 3%, não terá tido a oportunidade de beneficiar dos montantes postos à sua disposição pela enorme carga burocrática criada e pelas dificuldades desse modo estabelecidas. Por conseguinte, este é o quadro, mas os consumidores viram-se em inúmeras oportunidades atingidos também por medidas nem sempre adequadas, nem sempre consequentes. Mas houve medidas que procuraram, na realidade, atalhar as dificuldades sofridas pelos consumidores em geral considerados. E essas medidas tiveram que ver, em princípio, com o mercado em geral, a regulamentação do vending, da venda automática, da venda itinerante, do aluguer de automóveis, mas também no que toca às restrições de mercado, às limitações, com medidas acerca do assambarcamento, tarde e a más horas, e outras no tocante aos preços. Depois, no que se reporta à saúde individual, o aligeiramento de certas práticas, como os do alongamento do receituário das prescrições médicas e também na dispensa de medicamentos, que se agilizou pela farmácia hospitalar. E depois, no que toca ao alojamento, quer pela suspensão das execuções dos créditos hipotecários relativamente às casas de morada de família, como também a suspensão dos despejos e depois um conjunto de regras. Aliás, eu carreei-te ontem um conjunto de normas, em síntese, acerca dos apoios aos inquilinos na locação imobiliária, que nós aqui denominamos por arrendamento urbano, não só habitacional como não habitacional, para comércio, indústria, exercício de profissões liberais e outros fins lícitos, e nessa medida houve aí um conjunto de regras que procuraram obtemperar as nefastas consequências de todo o fenómeno. Mas depois também, de uma forma algo atabalhoada, no que tange aos serviços públicos essenciais. Os serviços públicos essenciais entre nós dispõem de catálogo próprio e, assim, uma lei vertida em 1996 estabelece como tais a água, a energia elétrica, o gás natural, o gás de petróleo liquefeito canalizado. Uma observação aqui, também os preços do gás, que curiosamente dobram os preços de Espanha, quando em Espanha o poder de compra é superior, também foram objeto de medidas de contenção no período em que duraram as declarações do estado de emergência e, portanto, fechando parênteses, os serviços de comunicações eletrónicas que vão do telefone fixo à TV por assinatura, os serviços postais, o saneamento e os transportes públicos e a recolha de resíduos sólidos urbanos, dos lixos. Outros serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, as rodovias, entre outros, são fora de catálogo. Não figuram exatamente neste rol. E houve aí medidas particulares. No que toca, porém, à internet
comunicações eletrónicas, não se obtemperou que, em primeiro lugar, cerca de 40% da população não tinha acesso a tais meios e que medidas como o teleensino obrigavam efetivamente a que as crianças tivessem tais meios para não poderem efetivamente considerar-se excluídas do esforço geral. E daí que muitos municípios, entidades outras, se congraçassem para proporcionar tais meios pontualmente às crianças de uma dada circunscrição administrativa. No entanto, desde logo, e isso só ocorreu a partir de 10 de abril, ainda que com efeitos retroativos, se decretou o não corte da água, da energia elétrica, do gás natural, e no que toca às comunicações eletrónicas que têm esta particular sensibilidade, o legislador entendeu que só, e depois a lei teve que ser retificada porque era equívoca, havia gralhas, bom, e o legislador entendeu que só havia lugar ao não corte para desempregados, consumidores cujo agregado familiar tenha sido alvo de uma redução de rendimentos de pelo menos 20% e os infectados pela Covid-19. Nós temos vindo a contestar isto, mas outras medidas se perfilaram efetivamente por forma a que os consumidores pudessem, nestas circunstâncias, romper os contratos de fidelização de comunicações eletrónicas que, sensivelmente como aí, têm, no mínimo, uma duração de 6 meses ou de 1 ano, mas cuja maioria aponta para os 2 anos de duração, 2 anos de vigência. A possibilidade, face às dificuldades, mas só esses, de romperem o contrato sem consequências, sem estarem obrigados a qualquer compensação ou indemnização às operadoras. Além disso, no que toca à água, houve determinadas medidas pontuais, não houve uma medida geral e abstrata de âmbito nacional, mas medidas que visavam, sobretudo, num período em que as famílias se acotovelavam nas casas, aquelas que delas dispõem, por forma a que se reduzissem taxas, se ofertasse uma parte da água consumida e, portanto, tudo isto veio de entidade gestora para entidade gestora, de município para município, sem haver uma medida global. Houve reduções, efetivamente, e reportes aos consumos do ano passado no que toca às tarifas de saneamento e de recolha de resíduos sólidos, que estão estupidamente indexadas ao consumo de água. E, portanto, como o consumo cresceu, por virtude do confinamento nas 4 paredes do lar das pessoas em geral, houve essas medidas de exceção. Mas houve também medidas relativamente, algumas delas com um percurso burocrático tão complexo que se ficam pelas intenções, a saber, os consumidores deixaram, em determinadas circunstâncias, de estar afetos às comissões bancárias.
a possibilidade de poderem pagar qualquer despesa com o cartão de crédito, sem haver exigências acerca de limites mínimos para a aceitação dos cartões de crédito ou de débito. E ainda as comissões de home banking, mas que têm que ver também com um círculo que se estabeleceu de hipervulneráveis e não em relação a todos os consumidores que possam bordejar o círculo, mas nele se não incluam. Além disso, houve também um conjunto de medidas. De resto, ontem saiu um diploma de matéria por nós suscitada relativamente à redução dos prémios dos contratos de seguro, designadamente do seguro de responsabilidade civil automóvel, que é obrigatório, porque, por virtude dessa circunstância, o que é que se verificou? É que há menos sinistralidade por não haver circulação automóvel no volume, na expressão e com a frequência a que se assistia. Depois, porque por virtude da não sinistralidade não há o pagamento de indemnizações, os réditos das seguradoras ampliaram-se consideravelmente, mas mesmo assim, notícia de hoje do Jornal Económico dizia que os prémios de seguro em janeiro se agravaram em 14%. Este diploma que saiu a 12, que entrou em vigor ontem, por força de uma pressão cidadã que entendia que a justiça contratual teria de ser reposta, visa exatamente numa posição dúbia. O Estado não veio dizer reduza-se 10% o prémio. Não. O Estado veio a significar que deixaria ao livre alvedrio dos contraentes, das partes, do segurador e do tomador de seguro, vulgo o consumidor, nos casos em que é de um consumidor singular que se trata, porque para nós as empresas estão fora, efetivamente, deste âmbito, e nessa medida, em vez de haver uma intervenção, não direi musculada, mas norma imperativa, a norma é permissiva, de convite à negociação, e, estranhamente, estabelece-se uma regra segundo a qual a entidade reguladora, a autoridade de supervisão dos fundos de pensões e de seguros, deva efetivamente elaborar um regulamento que possa enquadrar estes termos. Mas isto saiu anteontem, saiu ontem, entrou hoje em vigor e estender-se-á até 30 de setembro, com a possibilidade que se prevê do fracionamento das prestações, com a suspensão dos contratos por 60 dias e a suscetibilidade consequente de retoma lá mais adiante, e um conjunto outro de medidas, mas que, quanto a nós, deviam ter o peso do dedo do Estado, porque vivemos uma situação excepcional. Outros aspectos importantes prendem-se com as deslocações, sobretudo por via aérea, e as viagens organizadas, os package travels, as voyages à forfait, as viagens combinadas, como se denominam aqui na vizinha Espanha. Ora, o que é que acontece? Acontece que, em 13 de março, o governo veio a proibir a viagem dos finalistas. As viagens dos finalistas são próprias da quadra festiva da Páscoa, aproveitam exatamente as férias alargadas da Páscoa para se realizarem.
E há uma procura por inúmeros lugares do globo, mas uma mole imensa de gente que procura como destinos turísticos os destinos de eleição de Espanha. O governo proibiu as viagens e determinou o reagendamento. E, mais tarde, o Parlamento, a 10 de abril, veio a determinar, quanto a nós de forma menos conseguida, que todos aqueles que tenham reservado viagens entre 13 de março de 2020 e 30 de setembro de 2020 deveriam efetivamente reagendá-las ou receberem um vale para ser utilizado até 31 de dezembro de 2021 e só haveria lugar ao reembolso efetivo se as viagens se não realizassem, se algo se frustrasse neste lapso de tempo que decorre desde o momento atual até 31 de dezembro de 2021, e se assim acontecesse, isto é, se não acontecesse a viagem, então havia lugar ao reembolso do preço pago. Nós desde sempre dissemos, fizemos-lo sentir ao governo enquanto instituição, nós temos um estatuto análogo ao do Brasil, com que de resto foi decalcado na nossa organização, mercê de muitos diálogos entretecidos com o ministro Herman Benjamin nos recuados anos de 80 e 90, porque a Associação Internacional, Sociedade Científica Internacional, fundámos em Coimbra e que hoje paira algures por uma outra qualquer paragem, é também de âmbito científico e não é uma associação que gira reclamações ou que se ocupe dos feitos dos consumidores individualmente considerados, como ocorre com qualquer associação de consumidores. Ora, o que acontece é que fizemos ver que isto violava especificamente, expressamente, explicitamente, uma diretiva europeia de 25 de novembro de 2015, que foi transposta para o ordenamento jurídico nacional em 8 de março de 2018 e que diz o seguinte: sempre que, por circunstâncias inevitáveis e em condições excepcionais, as viagens se não devam efetuar por circunstâncias que se prendam com o destino, o reembolso é integral. A diretiva e as leis nacionais prevêem que haja aquilo que chamam com impropriedade embora uma taxa de rescisão em determinadas circunstâncias. Aqui não, o reembolso é integral. Ora, o que é que acontece? Com exceção dos desempregados, que podem ter o reembolso integral nestas circunstâncias, o Estado português violou a lei. E eu, instantes antes de vir para aqui, para este agradável diálogo convosco, vi uma declaração. Professor, eu vou ter que interromper muito rapidamente, porque o Instagram ele manda uma mensagem para a gente e temos 1 minuto para sairmos do ar compulsoriamente. Então fica aqui já o convite para retomarmos alguns assuntos que ficaram pendentes. E o senhor tem aí 40 segundos para se despedir e eu fico aqui já agradecendo a sua participação. Só para dizer o seguinte, a União Europeia veio dizer hoje que Portugal está em incumprimento exatamente em circunstâncias que se prendem com a nossa tomada de posição. Salve, Rio de Janeiro, foi um prazer enorme. Eu peço desculpa de não ter deixado de falar. Não, a fala era sua mesmo.
Nós só temos agora 15 segundos. Eu me despeço aqui agradecendo a sua participação e a presença de todos que nos prestigiaram, e o encerramento fica por vossa conta. 5 segundos, professor. Do coração. Que Deus abençoe